Queridos, a paz do Senhor, muito bom estar aqui mais uma vez esta manhã para juntos nós compartilharmos a palavra de Jesus. Antes disso, era para o pastor Rui estar aqui ministrando ao nosso coração, mas a sua saúde não está boa e eu quero juntamente com você nesta manhã orar por ele. Vamos aproveitar que estamos de pé, estender as mãos aos céus, ministrar cura sobre a vida dele. A sua pressão está um pouco alterada e cremos no poder da oração. Cremos no poder da oração e sabemos que quando a igreja ora, milagres acontecem. O pastor Rui mora do lado de cima dessa represa. Num ato de profético, vamos levantar e estender as mãos para o lado da casa dele, por favor. Senhor, nesta manhã nós estamos como igreja, intercedendo pelo apóstolo Rui, o nosso pastor, o nosso pai, o anjo desta igreja. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre ele e que a sua saúde seja restaurada, normalizada, que a sua pressão volte ao normal. Em nome de Jesus nós declaramos como igreja, Senhor, um grande milagre, ó Pai, e sabemos que o Senhor está fazendo, e certamente o Teu Filho testemunhará, Senhor, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, os três últimos versos 18, 19 e 20. O último domingo do mês de maio, estamos encerrando um ciclo, falando sobre um ciclo de ministrações, falando sobre o reino de Deus, uma série de mensagens, e como isso tem me enriquecido, tem falado ao meu coração de forma tão maravilhosa. E hoje o tema será: o reino avança através de nós. Cada um de nós somos escolhidos para anunciar o reino de Deus. Talvez você diga: eu não sei falar, mas o reino de Deus é anunciado através da sua vida. Talvez você diga: eu sou tímido demais para falar com alguém, mas o reino de Deus tem que ser anunciado através da tua timidez. E nesta noite você vai sair daqui, nesta manhã, você vai sair com autoridade, em nome de Jesus. Amém? O texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. O evangelista Mateus está encerrando este evangelho falando acerca de uma grande comissão, de um grande enviado, ou de um grande envio, e é Jesus que está dizendo isso e Mateus está registrando. Os dois últimos capítulos do Evangelho de Mateus, tanto o 27 e o capítulo 28, Jesus está sendo levado à crucificação. Ele está tomando a cruz, seguindo a via dolorosa, subindo ao madeiro. Capítulo 28 vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Quando parece-me ver que depois da morte há um silêncio, os discípulos, cada um vai para o seu lugar, para a sua casa, cada um vai para o seu lugar de destino. Talvez o coração daqueles homens estavam pensativos, pesarosos, tristes, e alguns indagando consigo mesmo: e agora, o que vai acontecer? Mas o capítulo 28 nos mostra que Jesus ressuscitou.
E começa então um alvoroço entre todos, no meio de todos. As mulheres recebem a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, então daí o Senhor começa a dar as últimas instruções aos seus discípulos, falar com ele quando eles o encontram. Então Jesus, no verso de número 18 do capítulo 28, está dizendo que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E quando ele recebe essa autoridade, quando ele tem essa autoridade, ele então começa a passar a dizer aos seus discípulos que eles também agora iam ter autoridade. Então Jesus está dizendo: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. A autoridade de Jesus dada aos seus discípulos era para sair do ambiente onde eles estavam e sair e alcançar nações, alcançar outras vidas, alcançar outras pessoas, anunciando o Evangelho de Jesus. E este ide não está preso, não está só vinculado aos discípulos que fez parte da ressurreição, que viu Jesus ressuscitar. Esse ide está vinculado à nossa vida como igreja, aqui no Jardim Pinheiros, na cidade de Valinhos. E nós precisamos levar o Evangelho de Jesus a todas as vidas, a todas as pessoas. Eu estava ontem tendo uma mesa com o meu filho, estávamos na igreja e conversando a respeito do Evangelho de Jesus, da expansão, do crescimento, de levar o Evangelho, de fazer uma evangelização. Samuel olhou para mim e disse assim: papai, qual é o propósito que temos como igreja? Nós precisamos aguçar isso em nosso coração. Que propósito que eu tenho como igreja? Eu sou apenas um crente que participa de um bom culto, que participa de um bom louvor, que recebe uma palavra bem ministrada, bem elaborada, um bom sermão, ou somos aqueles que participam de um culto como esse e saímos daqui como saímos de um clube, vamos para a nossa casa e está tudo bem, e não temos no nosso coração o desejo de anunciar o Evangelho de Jesus a outras pessoas? Qual é o propósito nosso como igreja? E é isso que eu quero falar nesta manhã, de um propósito que precisa nascer no meu coração, para que o reino de Deus se avance através da minha vida, se avance através da sua vida, se avance através da igreja. E eu estou sempre perguntando, e na minha conversa com ele eu disse: qual é o impacto da igreja no ambiente aonde ela está? Que impacto que eu estou levando, que eu estou trazendo? Qual é o impacto desta igreja para a sociedade de Valinhos? Apenas um trabalho social que fazemos? Ou o impacto é de gerar vidas para o reino de Deus? Qual é o propósito desta igreja? Apenas de ser uma igreja que tem um trabalho, um bom projeto social? Ou é uma igreja que impacta as vidas ao ponto de transformá-las para Cristo, de resgatá-las do inferno e colocá-las no ambiente da luz, de levá-las para Cristo Jesus? Qual é o impacto? Qual o propósito que eu tenho que viver como igreja? Aleluia! O reino de Deus nunca foi planejado para ficar preso apenas dentro de quatro paredes. Preste bem atenção, o reino de Deus nunca foi planejado, o propósito do reino de Deus não foi apenas para ficar dentro de quatro paredes, mas foi para sair destas quatro paredes e alcançar outras vidas. Jesus não chamou a igreja para viver um momento de cômodo ou viver acomodada. Ele chamou a igreja para avançar. Estamos avançando? Ou estamos numa zona de conforto? Estamos prosseguindo com aquilo que Jesus nos ensinou, com aquilo que Jesus nos deu, e Ele está dizendo no verso 19: ide, portanto, fazei discípulos. Será que nós estamos fazendo discípulos?
Será que eu estou fazendo discípulos no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, no ambiente da sociedade onde eu estou vivendo, no condomínio onde eu moro? Será que eu estou sendo influência para o crescimento do Evangelho, para o conhecimento do nome de Jesus? Nós acabamos de cantar, declare o nome de Jesus sobre a família, declare o nome de Jesus sobre as ruas, declare o nome de Jesus sobre a igreja, declare o nome de Jesus sobre os bairros. Mas e nós, o que nós estamos fazendo? Apenas declarando em canção ou saindo e dizendo: você conhece Jesus? Eu quero te apresentá-lo. Você sabe quem é Jesus? Eu quero te apresentá-lo. Jesus, um dia, quando eu o conheci, transformou a minha história, transformou a minha vida, curou a minha alma, curou as minhas feridas e me colocou num ambiente aonde eu posso levantar as minhas mãos para os céus e dizer: quão grande é a minha alegria em ter o Senhor no meu coração. Você pode fazer melhor nesta manhã, você pode dar um glória melhor nesta manhã. Levante as suas mãos para os céus e glorifique ao Senhor, porque você foi escolhido para levar a mensagem de Jesus. Aleluia! Preste atenção, o reino cresce quando nós, como igreja, como homens e mulheres, entendemos que fomos enviados por Deus para impactar outras vidas, para impactar outras cidades, para impactar a minha família e a minha geração. Qual é o impacto ou qual é o propósito seu? O que nós estamos impactando? Outro dia alguém chegou para mim e disse: pastor, eu não sei o que eu fiz com o meu filho, mas até ontem ele estava na igreja. A minha geração de filhos, os meus filhos, e eu coloco como pai, eu tenho um menino com 27 anos, e aí eu coloco como pai, eu digo: será que a minha geração, a geração futura, vai dar continuidade naquilo que Deus me deu, no meu chamado ministerial? Será que a minha família vai andar comigo até o dia se tornar dia perfeito, que é o dia da volta de Jesus? O que nós estamos causando na vida dos nossos filhos? Graças a Deus que aqui não tem, mas da onde eu vim, tinha muito isso. Quando nós sentávamos para almoçar ou para jantar, nós não comíamos aquilo que estava no cardápio. Nós jantávamos o pastor, nós jantávamos o líder, nós jantávamos todas as pessoas, menos aquilo que estava proposto no cardápio. E com isso os nossos filhos se enfraqueceram na fé. Com isso os nossos filhos deixaram de anunciar o Evangelho de Jesus. Deixa eu dizer para ti uma coisa nesta manhã, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, toma posse da autoridade que Jesus te deu e comece a anunciar o Evangelho. E a Bíblia está me dizendo que eu preciso anunciar em tempo e em fora de tempo. Não há condição, não há tempo, não há estação para que eu anuncie a Jesus. Apenas o momento aonde eu estou. E eu vou dizer: você conhece Jesus? Então eu quero te apresentar, porque Ele é o autor e consumador da minha fé, Ele é o autor da minha salvação, foi Ele que me salvou, é Ele que te salvará, não é outro Deus que vai fazer isso. A tua salvação está em Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que passar por Jesus, tem que confessar Jesus, tem que dizer quão grande Ele é na sua vida. Há uma geração que precisa de ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus através de quem? Da igreja. Você foi chamado, você foi chamada, você foi escolhido, você foi escolhida para um propósito. E o propósito é anunciar Cristo. Anunciar salvação. Perdidos, quantas pessoas estão perdidas? Eu tenho um colega de trabalho que ele voltou para Jesus não faz muito tempo. Ele é da igreja do Nazareno, da cidade de Indaiatuba. E nós estávamos conversando, ele falou assim: eu fiz muitos amigos no mundo. E para não perder a amizade desses amigos, eu mantenho a minha porta aberta, mas anunciando a Jesus. E aí chegou um rapaz que ia dar Umbanda.
ele chegou para ele e falou assim: escute, a vida para mim não está muito fácil. E ele aproveitou, a vida para mim não está muito fácil, e disse para ele: se você conhecesse o meu Jesus, a sua vida não estaria difícil. Aí o amigo olhou para ele e falou assim: já vem você falando disso, você sabe que eu não gosto. Ele falou: não, tudo bem, é só isso que eu tenho para dizer. E voltou, fez o churrasco, fomos para casa, e passou uma semana ou 2 semanas depois, eles se reuniram novamente, e aí como está a família, como estão os negócios? E o amigo de novo: rapaz, ainda estou vivendo uma situação. E aí o menino de novo olhou para ele e falou assim: se você conhecesse Jesus, o meu Jesus, não estaria difícil para você. Para com isso, para com essa conversa. 1 mês e pouco depois, o amigo chegou na casa dele, enquanto as mulheres estavam preparando algumas coisas na cozinha, ele foi para a churrasqueira, e chegou lá na churrasqueira: e aí, como é que estão as coisas? Está melhorando? Ele falou: ainda não, mas eu decidi fazer um negócio. E puxou a Bíblia debaixo do balcão e colocou em cima da mesa, e disse assim: me explica, porque eu quero conhecer isso aqui. Quem vai levar o nome de Jesus a estas pessoas, se não é nós? A nossa casa está sendo aberta para quê? Apenas para uma reunião social. A minha casa está sendo aberta apenas para um café da tarde, um chá com mulheres, um chá com homens, apenas isso. Jesus está chamando a minha atenção e dizendo: olha, eu tenho autoridade, eu recebi autoridade do meu Pai, e agora eu estou dizendo para vocês: ide, fazei discípulos nas nações. Não é apenas no ambiente onde você está, mas quando você ganhar um ambiente onde você está, você precisa sair e ir para outros lugares, anunciando a Jesus. Todos nós fomos chamados para anunciar a Cristo. E não digas que você não consegue, apenas digas que você não quer. Não digas no seu coração: eu não sei fazer. Diga apenas que você está numa zona de conforto e não quer sair dela. Há uma geração que precisa ouvir a voz de Deus através da igreja e de nossas vidas. O reino avança, preste bem atenção nisso. O reino avança, primeiro, através de pessoas disponíveis. Qual é a minha disponibilidade? Eu tenho disponibilidade para um monte de coisa. Eu tenho disponibilidade para ir para o shopping. Às vezes eu chego cansado do trabalho, a Sarinha bate nas minhas costas e diz: meu bem, eu precisava ir lá no shopping. Para mim é passeio de índio. Mas eu falo: só um minutinho, eu tenho que tomar um banho. Eu tomo um banho, coloco roupa, vamos para o shopping. E gente, homem é assim. O objetivo é esse: nós vamos na loja Y, a gente entra no corredor, tem 2 quilômetros de corredor, e vai lá na loja Y, pega o que tem que fazer, volta, bota na sacola, entra no carro e vai embora. Só que a loja Y da Sara fica no final do corredor, e ela passa: espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui, nossa que bonito, nossa, e passa, gente do céu, e a gente se dispõe a fazer isso. A gente se dispõe a fazer isso, mas quando está relacionado ao reino de Deus, a gente diz assim: estou cansado, estou com dor, estou com não sei o quê. Mas quando é para alguém, ou para alguma coisa que beneficia a nossa vida, a gente se dispõe, a gente ignora a dor, a gente ignora o frio, a gente ignora o calor, a gente ignora as circunstâncias, a gente ignora até o pouco dinheiro na carteira e diz assim: nós vamos fazer no cartão. O reino avança através de mim e de você. O reino avança através de servos obedientes. O reino avança através de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo aqui? Dê um glória a Deus nessa manhã. Dê um glória a Deus nessa manhã. É de você que o Senhor precisa para anunciar a palavra. Aleluia!
O reino não é para ser guardado. Oh, escute isso aqui. O reino não é para ser guardado. Não é para ficar apenas dentro de você. O reino precisa ser anunciado. Provoque o irmão do seu lado e diga assim, ó, anuncie o reino, por favor, provoque aí. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu quero fazer isso nessa manhã. Anuncie o reino, vai. Jesus nunca disse para os discípulos, fiquem escondidos. Mas Jesus disse, ide. O reino possui movimento, o reino precisa estar em movimento, gente. O reino possui expansão, o reino precisa crescer, o reino possui missão, propósito, e nós precisamos anunciar isso. O evangelho é uma semente viva. Todas as vezes que eu falo a palavra do Senhor, ela é viva. Isaías capítulo 55, verso de número 11, a Bíblia diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quem vai anunciar a palavra é você, é a igreja, somos nós, amém? Glória a Jesus. Está forte não? Está pesado não? Tá não? Então espera aí. Quando a palavra é liberada, quando eu libero a palavra, olha só, quando a igreja anuncia Cristo, quando nós falamos do evangelho, vidas são transformadas, sim ou não? Eu fui fazer uma visita há uns 15 dias atrás na casa de um rapaz. Falaram assim, pastor, tem um rapaz aqui que precisa de uma visita, e eu fui na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele estava com o pé mais grande, tão inchado que estava, parecia uma melancia o pé dele. Ele teve uma frieira entre os dedos do pé, e ele foi coçar. E quando ele coçou, aquilo inflamou. E quando inflamou, tomou conta do pé, quase precisou cortar o pé fora. De tão ruim que foi, terrível que foi. Eu fui orar, e quando eu estava orando, Deus falou ao meu coração, há uma macumba que foi feita por esse rapaz, e a minha teologia, algumas vezes não me permite acreditar em determinadas coisas. Mas aí o Espírito Santo começa a me trabalhar, começa a me espremer, começa a mostrar para mim caminhos que eu nunca andei por ele. E aí eu falei, Jesus, mas tá bom. E aí eu comecei a orar, e foi espontâneo demais. Quando eu coloquei a mão sobre o pé dele, a Sara falou, moço, você está maluco? Colocou a mão no pé do rapaz, o pé está lá quase caindo. Eu falei, filha, é assim, bota óleo na mão e vamos lá. E coloquei a mão no pé dele, e eu disse, macumba, está anulada, acabou. Domingo à noite ele estava no culto andando. Se não tiver alguém disponível, disposto, posicionado, sensível em ouvir a voz de Deus, não acontece, não flui. O reino de Deus, e quem é usado para o reino somos nós, precisa alcançar perdidos, os cansados, os feridos, aqueles que são improváveis. Há uns anos atrás, chegou um menino aqui em Valinhos, eu comecei a cuidar dele. Integrante do PCC, doido de pedra. Ele falou assim, pastor, a última atrocidade que eu fiz, sabe qual foi? Nós pegamos um pedófilo e batemos nele, mas batemos nele, que os órgãos saíram para fora do corpo. De tanto que nós batíamos, e o meu maior prazer era fazer isso, porque a facção não admite isso. Mas Jesus encontrou ele. Pensa no menino que prega. Pensa no menino que tem Deus na vida. Pensa no menino que quando dobra o joelho e começa a orar, o céu desce no ambiente. Os improváveis, Deus quer esse. Deus quer aqueles que estão na esquina ali, usando droga ou crack. Mas quem vai abraçar estes? Apenas o pastor Benê com o ministério Sou de Jesus? Não, é a igreja. Somos nós.
Então o reino de Deus precisa avançar, e nós precisamos encontrar os perdidos, os cansados, os feridos, os fracos de alma, os improváveis. Nós precisamos abraçá-los e trazê-los para perto de Cristo. O maior erro nosso neste tempo é pensarmos que a salvação é apenas para consumo próprio, e não é. A salvação não é para mim apenas, é para que eu possa olhar para outras pessoas e dizer a elas: Jesus quer te salvar também. As pessoas têm que olhar para nós, meu irmão, eu não canso de dizer isso. As pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para a minha vida e ver Cristo em mim. Eu não posso ser apenas cristão aqui, mas lá fora eu sei ter a vida toda bagunçada. E eu estou dizendo: Jesus, transforma-me, transforma-me, transforma-me. Tira o peso do pecado das minhas costas, tira o peso do pecado sobre mim, tira o peso, Senhor, deste mundo, da minha vida. Porque muitas vezes Paulo escreve uma carta dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal ele estava sempre fazendo. Meu irmão, eu me vejo sempre nisso, e eu estou sempre orando: Jesus, não me abandone, não me abandone, não me abandone, não retires de mim o teu Espírito, não permitas que eu faça o mal, não permitas que eu venha fazer aquilo que desagrade o teu coração, mas permita, Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade, cumprindo os teus propósitos, os teus desígnios, levando a tua palavra, anunciando um Cristo que ressuscitou. Atos capítulo 2, fala sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva entendeu o propósito de anunciar a salvação, de anunciar a Jesus, de levar o evangelho a toda criatura, de alcançar as nações, de alcançar famílias. E aí no verso 47 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu acho esse verso um dos mais bonitos de Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de ser salvo, ou se haviam de salvar. A igreja saía, anunciava, mas quem transformava era o Espírito Santo. A igreja ia lá, abraçava o perdido, mas o convencimento disso não era por minhas palavras, não é por sua palavra. O que temos que fazer é anunciar. Era o Espírito Santo que convencia o homem do pecado, da justiça e do juízo. Era ele que fazia a transformação. E o Espírito Santo acrescentava à igreja aqueles que iam de ser salvos. Quando eu sair, romper as barreiras das quatro paredes, e sair por ruas, por casas, por esquinas, e dizendo: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, quer te levar para o céu. Meu irmão, o Espírito Santo vai lá, mexe no coração do homem, o coração duro vira um coração mole. Aquele homem que é sisudo, ele começa a sorrir, ele começa a chorar, ele não consegue entender, e aí ele corre para a presença do Senhor e começa a perguntar: o que está acontecendo comigo? É o poder do Evangelho que transforma a vida do homem, e não o meu poder. A igreja primitiva não viveram um evangelho parado, paralisado. Eles viveram um evangelho de movimento. Qual é o nosso tema nesta manhã? Qual é o nosso tema nesta manhã? O reino avança através de... O reino avança através de nós. O reino avança através de você. É de você. É de você. Aqui tem uma equipe pastoral. Essa equipe pastoral vai abraçar todo mundo e vai cuidar de todo mundo. A equipe diaconal vai abraçar todo mundo, vai levar ceia na casa, vai orar pelo enfermo. O presbitério da igreja vai levantar a mão e vai abençoar, vai orar. A igreja, no momento da comunhão, vai se abraçar um ao outro e vai dizer: como é bom ter você aqui. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus usa
pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Você que pensa que é pequenininho, que não sabe falar, que não tem chamado, é você que Deus quer. É você. Deus nunca pegou pessoas capacitadas. Nunca. Deus nunca chegou e falou assim: eu quero escolher os príncipes da terra para anunciar o evangelho. Não. Jesus pegou pessoas improváveis, incapazes. Aliás, quando a gente vê as escolhas dos discípulos, se nós pegarmos o currículo de cada discípulo e fazer uma análise para contratação, nenhum deles seriam contratados por mim. Nenhum deles seriam contratados por um bom diretor de companhia. Tudo ruim, bruto, uns cabas sem afeição. Mas Jesus foi trabalhando no coração deles, Pedro, na primeira mensagem que prega, pegou o sermão de Isaías, levanta no templo e começa a ler, e daqui a pouco 3.000 almas aceitou a Jesus. Você pega um Paulo, e Jesus vai lá e moe a carne do camarada, moe a vida dele, e Paulo se torna um dos maiores apóstolos de toda a história, com grandes conselhos para as nossas vidas. Deus nunca procurou perfeitos, Ele procura disponíveis. Está disponível? Está disponível? Você está disponível? Jesus está te procurando. Quem está disponível aqui? Amém? Você está disponível? Então vamos levantar, vamos sair daqui, vamos transpor essas paredes, vamos trazer perdidos, vamos trazer doentes, vamos trazer aqueles que precisam de um abraço. Eu me lembro de quando eu era criança, nós saíamos para fazer evangelismo e aquilo era bom demais. E o meu pastor me ensinou a falar uma coisa. Eu saía com um bloquinho de folheto na mão e passava na porta das casas e batia a palma e dizia assim: ó, aceita um folhetinho da palavra de Jesus? Tó, Jesus salva você, viu? Eu era menino quando eu fazia isso nas ruas. E eu pensava, depois que eu cheguei na fase da adolescente, eu dizia assim: isso deve ser loucura, isso não tem efeito algum. Mas gente, de vez em quando entrava alguém no culto e dizia assim: eu quero aceitar Jesus. Passou um menino na minha casa, entregou um folheto, eu li, aquilo mexeu comigo, eu quero isso que vocês têm. Nós precisamos sair. Escuta aqui, quando nós olhamos para a história de Moisés, a gente percebe na vida de Moisés algumas limitações, mas Deus o transformou em um grande libertador, improvável, alguém que não tinha aparência para homens. Deus pega um homem chamado Gideão, que se achava pequenininho demais, mas Deus, quando chamou a Gideão, fez dele um homem valente. É isso que Deus quer fazer de você, é isso que Deus quer fazer com a gente aqui. Quando tudo diz não, a voz dele vai nos encorajar. Pedro, pensa num discípulo impossível, Zé Carlos. Pensa num camarada que era foito demais. Mas Jesus transformou a vida de Pedro de uma forma tão grandiosa, que Pedro se transforma em um grande pregador. Paulo, por que não falar de Paulo? Perseguidor da igreja, mas foi usado para alcançar multidões, para implantar igrejas. E eu estou lendo algumas igrejas a história de algumas igrejas que Paulo implantou, e estou lendo sobre a igreja de Éfeso. Meu Deus do céu, que palavra que Paulo ministrava ao coração daquele povo. Eu pensei comigo, se eu fosse da igreja de Éfeso, meu Deus do céu, eu estava cheio até a tampa, eu estava pulando, eu estava ungindo poste, como diz o apóstolo Rui, eu estava abraçando pessoas na rua, mas que palavra maravilhosa. E Paulo está falando para os efésios sobre o revestimento. Revestir, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Que revestimento que é esse? Deus pega Paulo e levanta ele como um grande evangelista, como um grande apóstolo.
Paulo se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Isso prova, o poder não está no homem. O poder do Evangelho, da transformação do Evangelho, da palavra que precisamos levar no Evangelho, está em Jesus. Não é a sua palavra. Não é o teu conhecimento. Não é o que você sabe. Não é o teu saber. Mas é Jesus, pelo Espírito Santo, te usando como instrumento para alcançar outras pessoas. O reino avança através de mim e de você. Através de nós. Eu tenho que me posicionar. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, versos de número 7. Preste bem atenção nesse texto. Eu estava meditando, capítulo 4, verso de número 7. Esse texto está revelando para nós que o poder de Deus, ou o poder que está sobre nossas vidas, a autoridade que está sobre nós, vem somente de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Acho que você não entendeu. Temos este tesouro do poder, da autoridade, da fala, de anunciar, em vasos de barro. Esse vaso aqui, ó. Como eu sou frágil, como eu sou pequeno. Gente, tem dia que eu acordo de manhã um crentão, mas encerro à tarde um crentinho michuruco. Tem dia que eu levanto numa autoridade, e eu começo a ver no mundo espiritual demônios, e quando eu estou passando, eles começam a correr. Mas tem dia que eu levanto e digo: Jesus, é só a tua graça, porque não vai acontecer nada. Mas aí o Espírito Santo começa a falar: se é sua graça, então a minha graça te basta. Se é sua graça, então a minha graça te basta, 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 a minha graça te basta. Se é graça, então a minha graça te basta. E é por ela que Ele vai te usar para ganhar outras pessoas, e é por ela que Ele vai te levantar como autoridade, porque você é vaso de barro, é frágil, quebra com facilidade, magoa com facilidade. A gente fica magoadinho com facilidade. Aí, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você é usado, é dele, é por ele, e é para ele que são todas as coisas. Você canta bonito, canta bem, a sua voz é como a voz de roxinol, mas não é teu não, é dele, é por ele e para ele que são todas as coisas. É a graça dele que te alcançou. Você prega bem, você tem bom conhecimento, mas não é mérito seu, é dele, porque dele e para ele são todas as coisas. É para ele o louvor, é para ele a adoração, é para ele que nós estamos aqui tributando um culto nesta manhã. Você pode levantar as suas mãos aos céus e exaltar a Jesus. Ele está aqui pelo Espírito Santo. Sabe quem Deus quer usar, ou sabe em quem Deus usa? Ele quer usar alguém que se entrega para Ele. Ele quer usar alguém que se posiciona para Ele. Ele quer alguém que se decide, ou que decide obedecer a sua voz e a sua palavra. Aí Ele usa, porque muitas vezes nós somos assim: eu penso, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sei falar,
Mas o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, pelo profeta Isaías, capítulo de número 41, verso de número 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. É Ele que faz as coisas para nós. Qual é o propósito nosso? Qual é o propósito da igreja? Avançar, crescer, ganhar vidas. Este é o propósito da igreja de Jesus, porque Jesus disse: ide, fazei discípulos. Faça discípulos. Faça discípulos. Quem vive o reino se torna instrumento de Deus. Você quer romper barreiras? Você quer ver coisa sobrenatural acontecer? Aconteceu algo comigo há umas 2 semanas atrás, mais ou menos. E eu estou perplexo até agora. De verdade. E falo isso com muito temor e tremor. Teve um dia de manhã que eu acordei e fui para a igreja orar. 5:30 da manhã, umas 5:20 aproximadamente. Eu estava chegando próximo da igreja e quando eu olho para o alto do bairro, lá no Portugal, eu vi uma entidade em cima do bairro. Falei: Jesus, isso aqui não pode. Esse lugar é teu. Aquela montanha lá, Jesus, muitas vezes pastores subiram lá e declararam teu nome aqui. Senhor, destrói principados. E quando eu entrei dentro da igreja, tinha um menino comigo, nós dobramos o joelho e eu não consegui ficar com o joelho dobrado. Eu comecei a orar em pé, andando de um lado para o outro. Eu dizia: Senhor, quebra principados, destrói potestades, despedaça, Senhor, ferrolhos, destrói correntes do vício, do álcool, das drogas, da prostituição, da pedofilia, de abusos. Destrói, Senhor, quebra todas essas correntes aqui. Deus, que legiões de demônios que habitam neste bairro saiam, batam em retirada. Segundo dia eu fui de novo para a igreja e falei: Jesus, eu quero ver de novo. E quando eu entrei no segundo dia, eu já não vi mais a principado ou a potestade que estava sobre o bairro. Mas nós estamos começando a ver o Senhor fazer coisas que a gente nunca imaginava que Ele poderia fazer. Mas quando nós nos dispomos, quando nós aplicamos, quando nós deixamos o Senhor fazer, Ele faz. Enquanto eu tenho controle, eu não consigo fazer. Enquanto eu estou com a mãozinha em cima do mouse e achando que a mão de Deus é o mousezinho do meu PC, Ele não vai fazer absolutamente nada, porque o controle está sobre mim. Mas quando eu falo assim: Senhor, está aqui, é do Senhor e não é meu, é o Senhor que faz e não sou eu que faço, é o Senhor que abre e não sou eu que vou abrir, mas é o Senhor que cura e não sou eu que estou curando, é o Senhor que está transformando e não é a minha palavra que transforma, mas é a tua palavra. Aí, meu irmão, o milagre começa a descer, o prodígio, a gente começa a ver, vidas começam a ser transformadas, batismo no Espírito Santo começam a acontecer, barulhos no meio da igreja começam a acontecer, mas barulhos como de muitas águas da glória de Deus sendo derramada, como aconteceu na igreja de Atos dos Apóstolos, no dia do Pentecoste. Mateus capítulo 5, verso 14 e 15 diz assim, Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, não tem condição. Se eu sou luz, eu não posso ficar aqui dentro, tem que sair para fora. Está entendendo? Não se pode clarear, não se pode estender a luz para uma cidade se você tiver com essa lâmpada guardada. Olha lá, vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Você é a luz. 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 Tem luz aqui. Então você não é para ficar aqui não, é para sair.
e clarear o caminho de outros. Para você sair daqui e bater na porta de alguém e falar assim: olha, eu vim trazer o nome, eu vim trazer Jesus para você aqui. O que você precisa para isso? Ministério de louvor, por favor. Obrigado, gente. A luz não existe para ficar escondida. E cante essa canção, declare o nome de Jesus, por favor. A luz não existe para ficar escondida. Quem carrega o reino, escute isso, preste bem atenção. Se você está carregando o reino, se você está vivendo o reino, você é influência no ambiente onde você está e não é influenciado pelo ambiente onde que você está. Hoje nós estamos vivendo a era e os temas são: o cara é influencer, a mulher é influencer, mas o que ela está influenciando? O que ele está influenciando? Ou que nós estamos sendo trabalhados e a influência de outros está trabalhando o nosso coração? Será que isso está acontecendo comigo? Eu estou sendo influenciado por outros ambientes? Quem carrega o reino, quem carrega a luz, transmite esperança, leva cura, manifesta amor, anuncia salvação. Escute isso, o reino precisa ser visto através de nós. Precisa ser visto através de você. As pessoas, talvez nunca elas entrem numa igreja, mas se encontrarem a Jesus através da sua vida, talvez ela vai começar a frequentar o mesmo ambiente onde você frequenta. Segunda Coríntios capítulo 5, versos de número 20. Olha o que Jesus fez com a gente. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores de Cristo. Você é embaixador. Você é um embaixador. Você é um representante. Ele te colocou numa embaixada para que você o represente. Embaixador é um cargo de diplomacia. Você percebeu isso? É um cargo alto, é nível alto. Tem acesso. E o passaporte de um embaixador não tem a mesma cor do seu passaporte comum. Ele acessa todos os países a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Se ele quiser sair daqui agora, pegar um avião e voar e acessar um outro país do outro lado do oceano, ele consegue acessar. Somos embaixadores. Olha a autoridade que temos. E o que estamos fazendo com o reino? Guardando ele apenas dentro de um vaso? Ou revelando ele a outras vidas, César? Você é embaixador. De sorte que somos embaixador em nome de Jesus. Você é embaixador, Sivanil. Você já parou para pensar nisso? Você representa um reino. E quando esse embaixador chega, alguém faz isso aqui, ó. Bate continência. Agora deixa eu fazer uma coisa que o Espírito toca no meu coração para fazer. Por que você diz que não é? Por que você diz que não pode? Por que você diz que é pequeno demais para tal?
Assume a autoridade que o Senhor tem te dado. Como embaixadora, como embaixador, levante, se posicione. Olhe para o reino das trevas e diga: você não tem autoridade sobre mim, porque eu carrego a luz. Eu tenho Cristo. Eu tenho uma palavra de vida eterna. Eu tenho uma palavra de transformação. Eu tenho uma palavra que muda a conduta do homem. Eu tenho uma palavra que cura enfermidade. Os céus deseja tocar a terra onde você vive, através de você. Os céus deseja tocar a terra onde você vive, através de você. Vamos tocar? Eu vou encerrar com o capítulo 6 de Isaías, verso de número 8. O reino de Deus avança quando há disposição. O maior impedimento do reino não é falta de poder, é a falta de disponibilidade, de pessoas dispostas e disponíveis. Me ajuda a replicar a frase que o apóstolo Rui sempre replica para nós, que sempre fala para nós aqui: quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. É isso. Quem quer arruma meios. Quem quer avança. Quem quer levanta e faz. Quantas vezes alguém bateu na tua porta dizendo assim: preciso de uma ajuda. Escute, na hora do culto, o culto está acontecendo e você ficou em casa: eu estou cansado, não vou não. Mas alguém foi lá na porta da tua casa e fez assim, ó: eu preciso de uma ajuda. O que aconteceu? Acabou a gasolina do carro. Você não vai comigo no posto? Você, só um minutinho, vou botar a roupa. Coloca a roupa, entra no carro e vai. Já viu isso? Eu estou dando um exemplo simples, mas quando é para o reino, não vai. O maior impedimento do reino não é falta de poder, é a falta de disponibilidade. Isaías, depois da visão do capítulo 6, depois da morte do rei Uzias, no verso 8, a Bíblia diz assim, nos versos anteriores, que uma voz surge no lugar onde ele estava, e a voz pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha lá. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, envia-me a mim. Será que o Senhor pode contar com você nesta manhã? Será que Jesus pode contar com você nessa manhã? Será que Jesus pode contar com você nessa manhã? Será que se Ele perguntar aqui depois disso, ou melhor, depois que Ele perguntar a quem enviarei, será que eu e você vamos nos posicionar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Os céus quer tocar a terra através de você. Os céus quer tocar a terra através da sua canção. Os céus quer tocar a terra através de uma palavra que você tem, mesmo simples, mesmo sem sabendo fazer, mesmo com pouca força. O Senhor quer tocar a terra através da sua vida, através da sua vida. Será que você pode levantar as mãos para os céus e dizer: eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui para ser cheio do teu Espírito? O reino dos céus conta com você. O reino dos céus quer te usar. O reino de Deus e quer usar a sua vida. Fique de pé, por gentileza. Último verso. O envio sempre exigirá
a minha saída, ou a minha partida, ou a minha ida, vai exigir alguma coisa da minha vida, e eu preciso estar pronto para isso. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Esse é um verso forte demais, mas é só para os corajosos, é só para os que entendem o propósito do ID, é só para aqueles que querem romper, é só para aqueles que querem chegar diante dos céus. E aí quando o Senhor perguntar assim: oh, me mostre as tuas mãos, o que você fez? E aí você vai dizer assim: Senhor, quando eu estava lá na comunidade Cristo Vive, Jardim Pinheiros, Valinhos, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração, e eu decidi ganhar vidas para o teu reino. Então, Senhor, eu quero apresentar a Ti tudo aquilo que fiz. E o Senhor vai olhar para você e vai dizer: servo justo, fiel. Servo justo e fiel, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o descanso eterno, entra para o gozo eterno. Mas o verso 23 do capítulo 9 de Lucas está dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Renuncia ao eu, o nariz empinado, o orgulho, a jactância, o bater no peito e dizer assim: ah, eu sei fazer melhor. Então faça, se você sabe fazer melhor. Eu consigo fazer de outro jeito e vai sair muito melhor. Então faça, por favor. Mas renuncie-se a si mesmo e viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus nesta manhã. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome, ei, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Vamos, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas Aleluia. ruas
nome de Jesus. Declare. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Eu quero fazer algo nesta manhã. Se você se sente que é incapaz para anunciar a Jesus, se você se sente nesta manhã pequeno demais, e você diz, eu não vou conseguir, eu queria que você desse um passo à frente. O Senhor quer te renovar nesta noite nessa manhã de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, que você vai sair daqui tocando em vidas, e pessoas serão transformadas pelo poder do nome de Jesus através de você, através da sua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que por algum tempo deixou Jesus de lado e se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para Cristo. Jesus está te esperando, porque Ele deu autoridade e poder para você anunciar o nome dEle. Ele deu autoridade e poder para você viver coisas extraordinárias. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, este é o momento, esta é a hora. Se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema, mas o Senhor está te chamando para a renovação, para um mover novo, para um propósito. Jesus, aqui está a tua igreja, a tua palavra foi anunciada. Jesus, renova-nos nesta manhã, porque alguns de nós, ó Senhor, está dizendo em seu coração, não sou capaz de tal coisa, mas a tua palavra está nos afirmando que somos embaixadores, ó Senhor, do teu reino. E se somos embaixadores, somos capacitados pelo teu Espírito, somos cheios do teu Espírito e recebemos autoridades de ti, Senhor, para colocar as mãos sobre outras vidas e ministrar sobre estas vidas, ó Pai, o teu reino. Que venhamos ser uma igreja, ó Pai, que impacta a sociedade, que venhamos ser uma igreja, Senhor, que impacta outras vidas, que possamos ser outra igreja, uma igreja, Senhor, que não apenas vivamos dentro deste ambiente que é um
dos melhores ambientes. É muito bom estar aqui, é muito aconchegante estar aqui, é gostoso receber o abraço de um amigo, é muito bom, Senhor, receber o abraço, ó Pai, aleluia, de um colega, de um irmão. Senhor, é bom demais receber o abraço da recepção dessa igreja, do diaconato dessa igreja, dos pastores dessa igreja. É muito bom. Mas o teu propósito, Senhor, é para que nós venhamos romper as barreiras, as paredes desta igreja, para ganhar outras vidas para o teu reino. Nos usa, Senhor, nos levanta, Senhor, nos faz capaz, ó Pai, porque sentimos muitas vezes incapazes de fazer tal coisa, mas estamos aqui, Senhor, para anunciar as verdades do teu reino, para anunciar as verdades da palavra de Jesus, para anunciar as verdades, ó Senhor, aleluia, do teu nome, ó Pai, e falar a todas as pessoas que o teu nome é cura, que o teu nome é vida, que o teu nome é libertação, que o Senhor salva, que o Senhor cura, liberta e que nos levará para o céu, e que um dia o nosso nome será encontrado no livro da vida, e entraremos no gozo eterno, e desfrutaremos, ó Senhor, da nova cidade, a nova Jerusalém, que desce dos céus, que desce do alto, ó Pai, para nos receber. Nós te glorificamos nesta manhã por isso, nós te bendizemos e exaltamos a Ti, na beleza da Tua santidade. Aplauda Jesus, por favor.